Bom dia, iremos apresentar o seminário interdisciplinar sexto período Polo Castanhal. O tema escolhido pela equipe para abordar foi valorização da melhor idade na comunidade Jacamim. E a nossa equipe é composta por Antônia Leidiane, Francisca Souza, Francisca Valdileia, Thaís da Silva e Valéria Alves. Segundo o autor Paulo Freire, a sociedade pode tornar o idoso encargo ou patrimônio, dependendo das condições que lhe foram proporcionadas ao longo da vida. Para isso, a função principal do Estatuto do Idoso é funcionar como carta de direito e cabe ao poder público proporcionar um melhor tratamento para esses idosos em nossa comunidade. Para isso, a função principal do Estatuto do Idoso é funcionar como carta de direito, fornecendo meios de controle do poder público em relação ao melhor tratamento do idoso e verdadeira educação cidadã, tocante à luta pela dignidade dos idosos. Porém, a lei por si não é capaz de mudar a realidade na qual vivemos em nossa comunidade. E para isso é principal abordarmos esse assunto. Por quê? Porque não é porque o idoso se tornou idoso que ele vai deixar de ser algo para a sociedade. Porque o idoso, ele traz consigo uma cultura, uma história de vida. Então, é fundamental abordarmos esse assunto por motivo de buscarmos novo conhecimento. E a função principal do CRAS também é, junto com o idoso, reviver essas histórias, buscar conhecimento desses idosos, porque no mundo no qual vivemos hoje, os jovens, eles não têm tanta cultura, não têm tanta vivência na qual os adultos tiveram, os idosos. E para isso é importante ressaltarmos que é principal os idosos ter todo esse apoio, tanto do poder público como do poder político, ressaltar essa valorização para os idosos. O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social Raimundo Ribeiro de Moraes, é um serviço criado pelo Ministério da Cidadania do Estado do Pará, fundado em 29 de dezembro de 1961, localizado na cidade de Capitão Poço. O principal objetivo do CRAS é prevenir a ocorrência de vulnerabilidade, ou seja, frágil, delicado, fraco. Porém, o mesmo tem como amparar e valorizar as pessoas da melhor idade, que recebem os devidos cuidados em suas residências, por situações de muitos não terem condições de ir até uma assistência técnica. Diante da tal realidade, sabemos que nem todas as pessoas da melhor idade não recebem os devidos cuidados que merecem. Por isso, o CRAS e a Secretaria de Saúde dão total apoio, e a Secretaria também, pois o CRAS é a principal porta de entrada, possibilitando o acesso a um grande número de pessoas. É importante ressaltar que é por meio dele que a proteção social chega a se aproximar do povo, reconhecendo e analisando os problemas, a fim de reduzir a desigualdade presente na nossa comunidade. Portanto, o CRAS Raimundo Ribeiro de Moraes contribui de forma passiva com a comunidade, dando auxílio e valorizando as pessoas da melhor idade. Segundo Aranha, os aspectos culturais interferem na maneira de olhar o envelhecimento e, consequentemente, na maneira como a pessoa idosa vai se construir nesse meio. Quando ela fala de aspectos culturais, ela está falando da cultura, das vestes, dos costumes dos mesmos. Esta autora diz ainda que a personalidade de envelhecer de maneira bem-sucedida, ela vai depender muito, dentre outros fatores, de história de vida, de como cada um entende o processo de envelhecimento e a velhice, porque as pessoas veem a velhice de duas formas, né? Sabemos que uns podem ver de um jeito e outros já entendem de uma maneira mais diferente. Mediante a isso, uma política para o envelhecimento deve manter na comunidade o maior número de idosos possível. Nessa premissa, a incorporação de práticas alternativas de assistência e segmento populacional de valorizar o modo de vida ativa dos idosos. Atualmente,
O desrespeito e a falta de paciência dos jovens para com os idosos vem aumentando cada vez mais. Ou seja, sabemos que tem famílias que eles cuidam dos idosos e ali nessa família pode estar inserido um jovem. Sabemos que os jovens ele não têm muita paciência com os idosos como outras pessoas que cuidam deles. E assim acaba gerando aquele conflito. Às vezes eles agridem verbalmente, pode agredir até fisicamente esta pessoa. Então, diante dessa situação, o que a gente sugere é uma reorientação da compreensão do envelhecimento e nas escolas com a participação dos idosos, reforçando os valores e as atitudes positivas em relação à velhice e estimulando o exercício da cidadania e a solidariedade. E quais são os objetivos para isso? É estimular o aprendizado da 1ª à 4ª série, o respeito e a valorização aos idosos, vivenciar de forma lúdica o conhecimento de cada um deles, ou seja, trabalhar com eles as suas histórias, seu passado, o que eles aprenderam com sua cultura, trazer o lúdico para dentro da sala de aula e trabalhar isso com eles. E elevar sua autoestima usando seu conhecimento de relação intergeracional. Quando ela fala de relação intergeracional, ela está falando das diferentes gerações que podem se relacionar com um sujeito de idade diferente da própria. Aí vem a ignorância, o menosprezo ao que são de idade diferente, porque sabemos que tem pessoas que têm aquele preconceito de se relacionar com pessoas mais velhas. E a sociedade em si e a comunidade em si deve quebrar esse paradigma para vermos os idosos com um olhar mais, como eu posso dizer, com um olhar mais afetivo, ter aquela valorização dentro da comunidade e na sociedade em geral. Sente tendência de envelhecimento da população brasileira preparar essas futuras gerações para a convivência relacionada e ao processo de envelhecimento. É um compromisso ético e social, político de todos. Então, desde já, ou seja, a gente vai ter que preparar essas gerações mais novas para que elas cresçam já sabendo de todo esse processo do envelhecimento. Mesmo eles não aceitando, mas nós devemos estar participando essa parte do envelhecimento para eles. E nesse sentido, o ambiente escolar é um espaço privilegiado para a socialização de informação que contempla esse tema. É muito importante quando nós se reunimos nesse espaço escolar, porque ali a gente vai buscar conhecimentos, nós também podemos repassar os nossos conhecimentos, e isso é de suma importância, principalmente nós aprender lá, para nós poder repassar para os nossos próprios filhos mesmo, que são essas novas gerações, filhos, sobrinhos, e isso é muito importante. Dessa forma, a nossa equipe ela promoveu discussões quanto à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, ao respeito e à convivência familiar e à comunitária, conforme o artigo 3 da lei que é de 10.741, de 3/10/2003, bem como a valorização de suas experiências, dos seus conhecimentos adquiridos. É algo muito importante e gratificante para as gerações mais novas. Ou seja, é muito importante quando a gente vai para esses espaço para você buscar os conhecimentos para as gerações mais novas, porque se caso eles vão lhe perguntar sobre a velhice, se você não participou, então você não vai ter sua resposta para dar a eles. Dessa maneira, como resultado de pesquisa, é importante que, partindo dessa meta, a problemática do envelhecimento humano é um assunto recente. Pode-se considerar que houve avanços nesta área, mas há muito que se pode fazer, principalmente no que se refere à educação e à saúde. É fundamental que os idosos e seus organizadores continuem se mobilizando a favor da implementação de políticas públicas da terceira idade,
em todos os setores. Quanto à nossa comunidade, ainda há necessidades e que se multipliquem soluções para resolver algumas situações que as pessoas da melhor idade necessitam. Apesar do CRAS contribuir para a nossa comunidade, ainda existe carência. Uma área de lazer para que os idosos possam se interagir uns com os outros, um centro comunitário para fazer palestras e oficinas de artesanatos, uma academia ao ar livre e um ponto de apoio em casa. A comunidade em geral pode dar esse apoio para que isso possa ser realizado, porque sem o apoio não tem como alcançar essa meta. Sabemos que aqui o número de pessoas idosas é bem grande e eles não necessitam de acompanhamento somente na área da saúde, mas na sua vida integral e social, que foi apesar de todos na nossa comunidade. E que eles necessitam de um bom acompanhamento, que eles ACS que possa vir atender eles em casa, que eles tenham uma boa convivência em geral.